Então, nós estávamos falando sobre os níveis de organização dos seres humanos, né, semana passada. E aí, a gente já falou uma boa parte, né, dos níveis de organização, lembrando, dando uma recordada aí, que é através das moléculas, átomos, moléculas, né, organoides, organelas, células, né, tecidos. O que mais? Vamos lembrar aí, a prof, ajudando. Quem quer falar? Depois dos tecidos, nós vamos ter os sistemas, depois os órgãos e... Não, ao contrário. Órgãos, sistemas e, por final, o nosso organismo lindo, formadinho, bonitinho, com tudo funcionando. Com certeza é a apostila 2 desde a semana passada. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Aonde nós estamos falando... Nós falamos semana passada através do tecido epitelial, né? Toda a parte de tecido epitelial, tecido conjuntivo. Faltou nós fazermos o fechamento aqui do tecido muscular, ok? Que é o que nós vamos estar falando hoje. Então, ele é assim, ó, tecido muscular, representado pela fibra muscular, apenas um tipo de célula, de forma alongada, certo? Função, contração e encurtamento que proporciona os movimentos, não, né, gente? Os movimentos corporais. Quer dizer que é um músculo voluntário? Não. Quer dizer, é voluntário, não é involuntário. Eu só vou esticar o meu braço se o meu cérebro der o comando. Estiquei o braço. Quer dizer que é voluntário. Eu comando. Existe um outro tipo de tecido muscular, que é aquele involuntário. Por exemplo, do coração, do pulmão, que reveste a nossa cavidade ali. Não é porque o pulmão tem tecido muscular, tá? É a cavidade torácica. O coração, sim, tem tecido muscular. Nós não ficamos aqui pensando, bate. Agora bate. Bate. A gente não fica pensando nele. Quer dizer que os movimentos do coração são todos involuntários. Ele bate porque ele sabe que tem que bombear sangue para todo o nosso organismo. Recebem estímulos de nervos e reagem prontamente efetuando a contração. Prof, não entendi. Por exemplo, se você sentir algo quente no seu braço, a sua reação é fazer o quê? Puxar o braço daquele lugar que está quente. Ou frio, ou está machucando. Isso é uma reação ao estímulo, certo? A próxima aí, nós vamos estar vendo. Vamos lá. Hoje a internet está bem. Tecido muscular estriado esquelético. Estão presos aos nossos ossos. Lembrando que os ossos que nós vimos na semana passada são órgãos lindos e maravilhosos, né? Que fazem parte do nosso organismo. Tem fibra estriada, que é essa fibra aqui, tá vendo essa parte daqui do músculo? Isso aqui é uma lâmina de músculo. Contração voluntária. Eu só mexo no músculo se eu pensar nele. Eu não vou andar se eu não pensar. Eu não tô sentada aqui, agora eu vou falar assim, anda. Vocês estão me vendo andando? Não, porque é de forma voluntária. Eu só vou andar se eu quiser. Ou seja, os músculos da minha perna só vão trabalhar se eu quiser. Por isso que é um movimento voluntário. Constituem os músculos esqueléticos, ou seja, que estão ligados aos nossos ossos, esqueleto, esquelético. Daí é que vem o nome. Agora nós vamos ver a respeito do músculo, tecido muscular liso. Ele é literalmente liso, ele não tem as estrias. Não possui fibras, ou seja, as estrias. É de contração involuntária. Por exemplo, eu coloquei aí o desenho de um estômago. Todo o nosso estômago que está aqui, ele é composto de tecido muscular liso. E quando nós estamos fazendo digestão, vocês sentem o seu estômago trabalhando, por acaso? Eu vou ali no Matheus, que está com a câmera ligada. Matheus, você sente o seu estômago trabalhando quando ele está em digestão? Balança a cabeça assim. Não. Muito bem. Porque ele sabe que ele precisa trabalhar e essa contração do nosso estômago para fazer a movimentação de tirada do alimento do estômago
ela é involuntária, você não precisa pensar ali. Agora eu vou parar tudo porque eu preciso mandar a mensagem para o meu estômago. Vamos lá, trabalha, estômago. Não é assim, né, gente? A gente às vezes está caminhando e comendo ao mesmo tempo, né? E nisso aí o teu estômago está trabalhando. Se ele está recebendo comida, ele está trabalhando. Quer dizer que o estômago vazio não trabalha, professora? Trabalha também. Ele trabalha porque ele vai mandar uma mensagem para o seu cérebro falando que você está com fome. Então, de alguma forma, ele precisa se movimentar para poder falar para você. Aí é que vem aquele verdadeiro, nossa, meu estômago está fazendo mau barulho, porque ele está se movimentando da mesma forma. Ele está cheio de gases e ele precisa ser alimentado. E a resposta vai lá para o seu cérebro. Vamos colocar alguma coisa para dentro. Exatamente, Giovana. Se ele não trabalhar, ele é demitido. Concordo com você. E depois do tecido muscular liso, né, eu vou ter o estriado cardíaco. Onde eu vou achar esse estriado cardíaco? Apenas no coração. Não existe em outro lugar do nosso organismo o tecido estriado cardíaco. Cardíaco vem de coração. Tem fibras estriadas, ou seja, com as estrias, porém de ação involuntária, que é o que eu brinquei com vocês no começo da aula. Eu não fico pensando, vamos lá, coração, bate, bate, bate. Não fico pensando. Nosso coração bate, é um órgão que trabalha 24... Nossos órgãos todos, né? Trabalham 24 horas por dia, 365 dias do ano. Quando que eles param? Quando a gente está morto, né? Só vai parar nesse sentido. Os nossos órgãos, os nossos sistemas, as nossas células só param de funcionar e de trabalhar para a função do nosso organismo quando elas estão mortas, tá? A célula pode haver morte celular, sim, tá? Porque as células são renovadas. Ah, quer dizer que a gente não vai envelhecer, professora? Não, envelhece. Existem alguns tipos de células que elas vão morrendo, mas outras novas vão nascendo. Por exemplo, não é o caso das células do sistema nervoso. Depois que um neurônio morre, nós não temos como fazer ele reviver ou outra nascer no lugar. Por isso que as nossas funções cerebrais, de acordo com o que a gente vai envelhecendo, vão diminuindo, porque nós vamos perdendo os neurônios ao longo das nossas vidas, ok? Tem a contração rítmica e vigorosa, que é o bater, é o bombear. Isso aqui, ó. Vocês sabem, olhando aqui a mão da prof, que o coração de vocês é do tamanho da sua mão fechada até um pouquinho aqui na parte do punho. Tá enxergando? Isso aqui é o tamanho do meu coração. Como que você sabe qual que é o tamanho do coração? Fecha a sua mão. Pega um pouquinho abaixo desse ossinho aqui, um dedo abaixo do ossinho. Esse é o tamanho do seu coração, ok? Prof, mas se eu fechar a mão de um bebê, o coração do bebê é daquele tamanho? Exatamente. O coração acompanha o nosso crescimento. Quer dizer que os corações são de tamanhos diferenciados? Yes. Prof, mas como assim vai ter transplante de coração se os corações são totalmente diferentes? Os tamanhos podem ser diferentes, mas a função é a mesma. Beleza? É claro que eu não vou poder colocar um coração de um adulto no peito de uma criança. Entenderam? Por isso que transplantes acontecem entre as mesmas faixas etárias, mais ou menos. Ah, professora, mentira, porque eu vi um filme que uma adolescente morreu e o adulto recebeu o coração dele, porque os corações já estão quase do mesmo tamanho. Se a gente fechar a mãozinha, o coração vai estar ali funcionando perfeitamente. O que eu não posso é pegar o coração de um adolescente ou de um adulto e colocar no peito de um bebê. Os transplantes entre crianças até determinada faixa etária é feita somente dentro daquela faixa etária mesmo, ok? Então, a gente tem que ter um pouquinho só de conhecimento para a gente não poder falar besteira, né, gente? E aí, para concluir essa parte aqui, eu tenho o tecido nervoso. Aonde que eu vou achar esse tecido nervoso? Pobre matriz extracelular. Não tem muito líquido. Possuem células altamente especializadas, que são quem? Os nossos neurônios. Mais para frente a gente vai estar falando sobre o sistema nervoso, mais especificamente, tá? Por isso que eu não vou entrar em detalhes, é só o tecido. Muito vascularizado, muito, uma das regiões do nosso corpo mais vascularizada que nós temos
é o tecido nervoso. Tem a função de receber estímulos nervosos, interpretar e gerar uma resposta de coordenação. Ou seja, todas as nossas funções estão ligadas ao tecido nervoso, né? Prof, quer dizer que eu vou achar tecido nervoso no meu pé? Vamos pensar um pouquinho, né? Você não vai achar neurônio lá. Você vai achar o quê? Um nervo que é ramificado do seu sistema nervoso que vai levar a informação. Beleza? Neurônios nós temos apenas aqui, ó, dentro da nossa cachola. Informações, memórias, raciocínios e vontades e emoções estão tudo relacionado ao nosso sistema nervoso, a parte do nosso tecido nervoso, né? Sistema nervoso, lembrando, nós vamos falar mais adiante em algumas aulas, ok? Mais especificamente. Eu coloquei aqui o tecido nervoso representado ali pelo neurônio, porque é o tecido nervoso que vai cobrir os neurônios, ok? Então, tem os dendritos, que são, parece essas perninhas aqui, ó, que estão aqui rodeando a cabeça do neurônio, vamos dizer assim, né? Que comunica o quê? Um neurônio ao outro. Então, essa parte aqui vai estar ligada a outros neurônios, onde aqui essa parte mais circular é o corpo celular, tá? E bem no meio eu vou ter um núcleo. É uma das células que tem o núcleo mais centralizado, tá, gente? O corpo celular mantém o neurônio vivo. Perfeito. Se eu não tenho corpo celular, o neurônio vai estar morto. Não conta pra ninguém, hein? Bainha de mielina. Aumenta a velocidade do impulso nervoso. Essa bainha de mielina parece uma gelatina em volta de um fio. Imagina bem isso mesmo que eu tô falando para vocês. Imagina um fio. Todo mundo imaginando. Isso aí, Matheus. Pensa. Raciocina. Fecha o olho. Pega um fio. Envolve ele, melhor ainda, não vou nem falar gelatina, eu vou falar algo que vocês conhecem super bem, slime. Envolve ele com slime. Essa é a bainha, o slime seria a bainha de mielina, para fazer o quê? Aumentar a velocidade do impulso nervoso. Essa é a função da bainha de mielina. Nós vamos estar vendo ela novamente. Quem quer ler novo aí para voltar a imagem aonde? Seja mais específico, por favor. Não é para copiar nada, tá? É para prestar atenção. Bainha de mielina, então, imagina que é um slime envolvendo um fio, beleza? E qual que é a função dele? Impulso nervoso unidirecional. O impulso nervoso não é de mão dupla. Ele só vai em uma direção e percorre aquilo que ele é necessário. Ele não vai e volta, vai e volta. Não, ele vai numa única direção. Por isso que é unidirecional. Eu coloquei, olha que bonitinho, gente. Eu sou fã desse cara aí, tá? Felizmente morreu, vocês não conheceram. Eu vi ele correndo, tá? Ele é espetacular. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz bem feito ou não faz. Certo? Ou faz uma coisa bem feita ou não faz. Isso aí é para impulsionar vocês nos estudos de vocês. Façam bem feito, com empenho, com compromisso, com esforço, com dedicação. Como que vocês vão colher todo esse empenho, esse compromisso, essa dedicação? Fazendo a coisa bem feita, vocês vão estar tirando notas excelentes relacionadas a qualquer conteúdo e a qualquer disciplina, hein? Top de linha aí, né, galera? Agora eu quero que vocês peguem a apostila de vocês, que eu não coloquei na transparência, a parte ali de plantas que nós temos. Olha ali na página 19 da apostila de vocês. Eu preciso que vocês façam o entendimento e vocês vão fazer esse esqueminha. Eu vou mandar para postarem no grupo dos pais, tá? Para vocês não esquecerem. Vai funcionar assim. Esse desenho que está na página 19 é a composição de uma árvore, de uma planta. Quantas partes tem uma planta? 5, olha o 10. 5 partes. Quais são elas? Olha lá, frutos, folha, raiz, caule, folha, né, flor. Então, todas essas partes possuem uma função. Prof, por que você está falando isso? Da mesma forma que nós temos o nosso organismo, né?
vivo, as plantas também têm. E elas são divididas por partes. E quais são as partes da planta? Vamos começar de baixo para cima. Eu tenho a raiz, né? Nós vamos ver mais para frente aí que nós temos raízes aéreas, né? Raízes aquáticas, mas generalizando, as raízes ficam abaixo do solo. Depois das raízes, nós vamos ter quem? O caule. Então, a raiz ali vai fazer o quê? O papel de fixar a raiz no solo, beleza? Depois eu tenho ali o caule. O que é a função do caule? Da mesma forma que nós temos órgãos e suas funções no nosso organismo, nós temos as partes da planta e suas funções. Então, o caule vai dar o quê? Sustentação, como se fossem os nossos ossos, beleza? Depois eu vou ter ali as folhas que vão estar fazendo parte das plantas. Qual que é a principal função das folhas? Realizar a fotossíntese. Prof, mas aquela planta que não tem folha? Toda planta tem folha. As folhas são de diversas formas. O espinho, por exemplo, a gente deu o nome de espinho, mas é uma folha, é um tipo de folha. Então, tem plantas que não têm folha como folhinha, né? Tem espinho. Quer dizer que eles têm folha, certo? E elas vão fazer qual papel? Extremamente importante. Fotossíntese. Elas vão captar o gás carbônico e liberar o oxigênio para nós respirarmos de forma eficiente. Depois eu vou ter as flores. Por que a senhora não está falando dos frutos antes, professora? Porque não tem fruto se não tiver flor. Nós temos dois tipos de plantas. As plantas com flores e as plantas sem flores. As angiospermas são as plantas que não dão frutos nem flores. E as gimnospermas dão flores e frutos. Olha que delícia! A flor vai realizar a reprodução da planta e dá origem ao fruto. E as plantas que têm frutos, né, originando a flor, que se origina da flor, né, protege a semente que vai dar aí a origem a novos indivíduos. Prof, quer dizer que planta que não tem fruto não dá outro indivíduo? Claro que dá, ela vai dar flor, mas ela não vai dar o fruto. E é através da flor, da polinização, que vai ter outras espécies. Por exemplo, rosas, flores, dão frutos? Não, mas elas são polinizadas por alguns tipos de inseto, dando origem a novos indivíduos. Beleza? Por isso que eu tenho a divisão de plantas com frutos e sem frutos, a partir das flores. Até aí, tranquilo, galerinha? Eu acho que só ficou essa parte. Agora eu quero que vocês voltem à apostila lá na página 8. Nas atividades da página 8. Eu vou abrir 3 microfones para poder ver aí se vocês responderam certinho, tá? Por mais que eu tenha enviado o gabarito, eu enviei o gabarito no intuito de pensar que vocês já tinham feito, certo? Então, eu tenho ali... Vou abrir o gabarito. Tem perguntas aqui, deixa eu ver, porque não abre para mim. Top. Quem não tem mão? Como assim, Matheus? Quem não tem mão? Quem que é Matheus? Matheus, o que você quer dizer com essa pergunta? Ah, meu filho, se ele não tem mão, não quer dizer que ele não tem coração, né? O coração é do tamanho da mão que ele não tem. Só isso, Matheus. Você só não vai conseguir ver visualmente o tamanho do coração dele, mas ele continua tendo coração e é o tamanho da mão que ele não tem. Eu não sei quem que é esse Lenovo aqui que pediu para... Cadê? Não está aqui a pessoa? Para voltar as imagens aí, mas não foi específico, eu não sei que imagem que é para voltar. Se tiver alguma perguntinha, é só falar aqui, galerinha. Então, lá na página 8, começa a pergunta a respeito das células troncos, né? Ele fala assim, as diversas células que compõem o organismo humano têm origem em uma primeira célula, que é o zigoto, que é lá na formação do útero. Dentro do útero, melhor dizendo, que após algumas horas de sua formação começa a se dividir, dando origem às células que desempenham funções específicas. Sobre a diferenciação celular, é correto afirmar que... Vou abrir ali a Bruna
O João Gabriel e o Matheus, tá? João Gabriel, o que você respondeu? Não, não abriu ainda. Espera aí, só um pouquinho, João. Pode falar, João. É da 1? Da número 1. Eu coloquei assim. Células tronco são capazes de diferenciar em células Especializadas. Coloquei a B. Isso, tá certo a sua. Bloqueando. Bruna, tô desbloqueando o seu. Espera aí. Bianca. Bianca, desculpa, Bianca, a prof tá precisando de óculos. Foi mal aí. É a 1 ainda ou a A 2? 1. É a B também. Que as células É a B. tronco vão se... Os troncos são capazes de se diferenciar em células especializadas. Isso. Matheus, eu vou fazer a 2 com você, tá? Só um pouquinho que eu vou fazer só um comentário, já abro o seu microfone. Quer dizer, então, que as células-tronco, por isso que as células-tronco hoje são usadas para formar novas células, porque elas vão se especializar em qualquer uma, tá? Hoje nós temos terapia da célula-tronco em várias doenças que são utilizadas, porque ela consegue se diferenciar em células mais especializadas. Então, seriam as células primárias do nosso organismo, que é ali dentro do organismo da mãe, no útero, né? Quando tem a formação do bebê, que a gente tem a presença dela. Só que quando a gente está na fase adulta, a gente também consegue coletar células-tronco da nossa medula óssea. Não é sempre que dá certo, é um procedimento muito doído, tá? Porque não pode ter anestesia. E é tirado diretamente da nossa medula ali que está dentro da coluna. Então, é uma agulhinha desse tamanho assim que coloca ali para poder fazer a captação das células. É bem dolorido. Matheus, vamos fazer a número 2, tá? Você vai fazer a letra A. Espera aí que eu não consegui ativar ainda. Só um momentinho. Pode falar, Matheus. Para você escrever aí, o que você entende dos termos a seguir? Célula indiferenciada. Que ela é diferente. Mas por que ela é diferente? Porque ela não se especializou em nada, ela não tem uma especialização específica, certo? Então, quando nós estamos falando no termo de célula indiferenciada, é que é uma célula sem especialização. Ela não tem especialização, ela não é específica, por isso que ela é indiferente. Quando a gente fala assim, essa pessoa está indiferente comigo, quer dizer que ela não está tendo nenhum tipo de reação. Quando a gente leva isso para termos biológicos, a gente fala que a célula é sem especialização, beleza? Fechando o seu aqui. Ana Paula, você vai fazer para mim a letra B. Que é a parte... Peraí que não ativou ainda não. Peraí, Ana Paula. Aí, Ana Paula, diferenciação celular. O que você escreveu aí? Não, não abriu não, Ana Paula. Peraí. O computador tá doido. Vamos orar junto comigo aí, galera. Quero precisar de outro notebook. Pode falar, Ana Paula. Ué, não tá saindo o seu som? Você tá pelo seu celular? Como que tá aí? Peraí. Aí, saiu o som. O que você colocou aí que você entende pelo termo de diferenciação celular? Dá origem aos 216 tipos de células do corpo humano. Você escreveu isso na diferenciação celular? Não precisa especificar assim certinho que são os 216. São células, né, que vão se diferenciar em uma função específica. Beleza? Mas a sua não está errado, não. Só colocou mais especificamente mesmo. Belezinha? Obrigado. Não, cadê a Ana? Ui, saiu. Bloqueia o seu áudio aí, Ana. Perdi você aqui. Já desativei o seu. Bloqueado. Rebeca. Cadê a Rebeca? Sumiu. Correu de mim. Tá aqui. Rebeca, você vai fazer a letra C. Peraí, Rebeca. Peraí, Rebeca. Pera, Rebeca. O computador da prof tá pensando. Agora, Professora, eu ainda não vi o gabarito. Eu ainda não vi o gabarito. Mas o que você fez? Não precisa ver o gabarito para fazer. O que você colocou aí de célula diferenciada? Eu não coloquei. Eu ainda não...
cheguei a fazer ciência. Ah, beleza. Vou para a Giovana da Mata aqui. Gi, vai participar, Gi. Não, Gi. Professora, eu também não fiz. Você também não fez, Gi? Não. Tá bom. Vou fechar você, vou bloquear você, viu? Cadê quem tá aberto aqui? Não tem mais câmera aberta? Então, vamos lá. Isso que eu perguntei aí. Então, célula diferenciada seria o quê? Uma célula especializada. Essa seria a célula diferenciada. A diferença dela é que ela tem o quê? Uma especialização. Então, célula diferenciada é uma célula especializada, que tem uma função específica. Beleza, galera? Então, corrigido aí a página 8. Semana que vem a gente conclui aí a correção das nossas atividades do capítulo 6. Beleza? Beijão para vocês. Foi bom colocar a participação de vocês aí. Já deu. Né? Eu estarei mandando os slides, tá? Para vocês terem contato com tudo que a gente viu na nossa aula, os slides bonitinhos que a prof fez, para vocês terem as informações complementares aí, junto com a apostila. Um beijão para vocês. Tem gente querendo entrar agora, olha da aula. Ó, beijão para vocês. Bom final de semana. Curte bastante esse friozinho aí. Toma mate quente com coco, gente, ó. É um espetáculo.